Se você ouvir alguém de fora dizer, o pastor está com uma doutrina errada. Você já viu pregar alguma doutrina errada aqui? Aí você vai dizer, mas o pastor, é verdade. Somente crer, tudo é possível. Tudo é possível. Você crê que tudo é possível? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos tranquilos, quietos, sentados para ouvir a Tua voz na escola dominical. Nós precisamos de Ti, é por isso que estamos aqui, Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós necessitamos cada dia do Senhor em nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos levar adiante nesta caminhada, Senhor. Nós estamos vendo, meu Deus, que cada dia que passa nós precisamos nos unir, estar mais firmes, apegados em Sua palavra, crendo mais no Senhor e orando mais, buscando a Sua presença, para que possamos vencer as lutas do dia a dia. Sabemos que estamos no caminho do aperfeiçoamento e que precisamos que o Senhor nos dê Sua graça, Sua força, Sua vitória, Pai, Sua mão para nos dirigir, para que possamos ir adiante, Senhor. Pai, ajude estes irmãos que estão nesta manhã aqui, famílias. Nós queremos mais um pouco hoje crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isto só é possível através do Teu Espírito em nossas vidas. Nos ensina esta manhã Sua palavra, pois nós Te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica Teu Filho, para que também o Teu Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Amém? Você pode dizer amém para a palavra? Vamos sentar, irmãos, que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Nós estamos falando nesta manhã e estudando as últimas mensagens, e na mensagem Pai, é chegada a hora, tem muitas coisas que a gente tira daqui, não é? E estamos falando sobre 2 homens. Quem sabe o primeiro homem que a gente está falando, que trata nessa mensagem? Quem sabe me dizer? Josafá. E o outro quem é? Acabe. Muito bem. Então, como nós estamos numa escola, quem sabe uma característica de Acabe que o profeta diz que era uma característica que não era boa. Ele era um crente de fronteira, né? Isso é uma das coisas que o profeta destaca. Quem sabe me dizer alguma outra coisa a respeito de Acabe que não era bom na vida dele? Vocês que leram a mensagem. Que ele era um crente de fronteira, um crente fronteiriço, mas qual era a outra característica? Alguém sabe me dizer? Não tinha domínio sobre sua casa, também. E não era um homem que podia se dizer que era um pai de família mesmo, cabeça da casa. Como era o nome da esposa dele? Jezabel. E a da maior característica do jezabelismo nos últimos dias não é só porque ela trazia pinturas e estas coisas que Deus também não aceita, mas muito mais porque ela também ela mandava no marido, né? Ela não se submetia a Acabe e ele baixava a cabeça para ela mandar mesmo. Mas você vê que também isto é uma questão de família. Nós começamos a destacar isto aqui, que filhos, eles herdam coisas que eles veem no pai, não é? Acabe não tinha espelho, um espelho que eu digo correto para se mirar. Quem sabe como era o nome do pai de Acabe? Alguém lembra? Não, né? Ele era filho de Omri, rei de Israel, e o pai dele não foi um bom exemplo. Porque você vê, irmão, o reino de Israel, ele se estabeleceu, mas ele se estabeleceu com um espelho muito feio, muito ruim, que foi Jeroboão. Não sei se vocês entendem isto, o reino de Israel era só um, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Por causa do pecado de Salomão, por causa dele se colocar, deixar que as esposas com que ele casou, porque ele fez uma coisa que depois deu problema para ele, né? Ele fez um reinado de diplomacia. Então ele ia lá no rei de tal país, casava com a filha do rei. Então aquele rei nunca ia brigar contra ele, porque ele era sogro dele. Então foi assim que era o tipo de Salomão. Ele ia casando com as filhas daqueles reis que eram os mais prósperos que tinham, e elas vinham para ser suas esposas. Quantas esposas Salomão teve? Não, eu falo esposas. 700, que eram princesas. Olha só, 700 princesas. Princesas são filhas de rei. E 300 concubinas, 1000. Então você vê que cada uma daquelas mulheres reivindicava um direito. Se a filha do fulano lá disse, não, Salomão,
Tá certo, nós adoramos o teu Deus, nós gostamos até de ir na festa, mas também nós temos um Deusinho que nós queremos adorar. Se eu deixar lá no cantão, eu vou fazer um altar para o meu Deus, que eu gosto muito daquele Deus. Desde pequenina eu criei adorando ele, aí Salomão deixou. Aí quando as outras viraram, se a fulana teve direito, nós também temos. Foi por isso que deu problema, porque cada uma delas queria trazer o seu Deus e trouxeram para dentro de Israel, e aí foi o problema, foi a derrota. Você entende? Deus se aborreceu, porque se tem uma coisa que Deus se aborrece, é quando a gente divide a atenção nossa de adoração dele para uma outra coisa. E isso não é só estátua, não. A gente já tem dito aqui que isso pode ser qualquer coisa que a gente coloca na nossa vida no lugar de Deus, que dá mais importância para aquilo do que a Deus. Deus se ofende com estas coisas, porque ele não aceita dar a glória dele para ninguém. Então Deus dividiu o reino de Israel por causa disso. Deus ficou tão aborrecido que ele entregou o reino para uma pessoa que você menos imagina, que foi Jeroboão. Porque o Roboão veio, depois de Salomão, veio o seu filho, Roboão. E Deus dividiu no tempo de Roboão e deu 10 tribos na mão de Jeroboão, que era servo de Salomão. Nem príncipe ele era servo. E deixou 2 tribos só no sul, ainda, porque ele tinha um compromisso. Deus teve um pacto com Davi, ele não podia quebrar. Então ele não dividiu tudo, não deixou sair das mãos, deixou 2 tribos por amor a Davi. E 10 entregou na mão de Jeroboão. Só que Jeroboão era uma pessoa despreparada espiritualmente. Ele fez muito mais coisa feia do que você pensa, que imagina, dentro de Israel como rei. E aí começou os problemas dentro de Israel. Porque a primeira coisa que Jeroboão fez, ele disse assim, bom, a adoração é lá em Jerusalém, é lá no sul. Todas as festas são lá em Jerusalém. Então o povo de Israel, quando chega na festa da Páscoa, eles têm que descer lá em Jerusalém. Eu não vou deixar mais eles descerem. Claro, ele era rei do norte, o sul pertencia às 2 tribos que ficaram lá. Então ele diz assim, eu vou fazer a adoração aqui mesmo. Só que ele pegou 2 bezerros e colocou um em Samaria e outro lá no sul de Israel. Disse assim, Israel, você agora não precisa mais descer lá no sul. Todas as nossas festas vão ser aqui. Mas em vez dele colocar sacerdotes e colocar tudo como era que se fazia antes, não, colocou bezerros. Fez pior do que os outros. Aí Israel se acostumou a adorar bezerros ali no Reino do Norte. Foi por isso que teve tantos problemas, tantos sofrimentos, cativeiro. Vocês sabem que teve cativeiro por causa disso. E tantos problemas que a Bíblia menciona foi por causa disso. Jeroboão fez uma coisa feia dentro de Israel. Então Acabe, ele vem dessa vertente. O espelho dos pais de Acabe foram Jeroboão. Josafá não, ele era do sul. Ele trouxe, olhando no espelho de Davi. Tanto é que o pai de Josafá era Asa, e Asa era um bom rei que servia ao Senhor. Por quê? Porque o espelho de Asa era Davi. Mas o espelho de Acabe era para Jeroboão. Você vê que nós trazemos os traços da onde a gente vem. Por isso que a nossa luta na igreja é essa. A igreja não é lugar de perfeitos. Você vê que as pessoas que mais têm problemas na igreja são aqueles que querem ver a perfeição do seu irmão. E quando ele espera que a igreja seja um lugar de perfeitos, não existe isto. Me mostre, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, seja o primeiro a vir comigo e dizer, pastor, encontrei uma igreja perfeita, vamos para lá. Eu quero ir para lá. Mas eu vou desconfiar ainda, porque não existe lugar de perfeitos, que todo mundo, ninguém faz nada errado. Nós viemos com nossos problemas para cá. Só que ontem eu estava pregando lá em Brusque e eu disse que Deus olhou para nós na maior imperfeição nossa. E ele se engraçou de nós, ele não viu nada de bom em nós, mas a graça veio e apontou, esse, chame esse, porque ele vai te servir. A graça detecta dentro da gente
não sei, tem algo que a graça olha. Você entende, irmão? Pense bem, no meio de uma geração corrupta como no tempo de Noé, Deus disse, eu vou acabar com tudo, que Deus se aborreceu. Deus assim, eu me aborreci, eu vou acabar com os homens e os animais, mas a graça chamou a atenção. Oi, Deus, olhe bem, não acabe com todo mundo, tem um homem lá. E quando Deus olhou no meio daquela podridão, encontrou Noé. E Deus veio e falou com ele, e mandou ele construir uma arca. A graça, ela aponta algo para Deus, porque a graça e o amor, eles caminham juntos, o profeta diz, eles são irmãos. Deus é amor, e a graça, ela é irmã do amor. E graças a Deus por isto, porque até, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós éramos tão ruins que nem para ser salvo nós prestávamos, porque nem fé para a salvação nós não tínhamos. Não tínhamos, mas a graça disse para Deus, é teu filho. Aí Deus olhou, mas ele não tem fé para ser salvo. Aí a graça diz, dá fé para ele. Paulo diz assim, pela graça sois salvos por meio da... E isto que é a fé não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a graça olhou e disse, Deus olhou assim, mas ele... Deus olhou e disse assim, mas ele não é, ele é terrível, ele não é bom, mas a graça disse, mas ele vai dar um bom filho. Aí Deus vai e dá a fé para você, que nem para salvação fé você tinha, mas Ele colocou a fé dele e você adquiriu aquela fé para ser salvo, só para te trazer para cá, para você adorar o bendito seja Deus. É pela graça que nós estamos aqui, é a graça que nos mantém, é a graça que nos põe de pé, é a graça que nos traz para a igreja. Irmão, quando nós olhamos desta forma, quando nós temos esta sabedoria, aí a gente sabe discernir o nosso irmão. Por quê, irmão? Porque quando você olha o seu irmão, você não é melhor do que ele. Eu, como pastor, não sou melhor do que vocês. Eu sempre digo para Deus, Senhor, eu não sou melhor do que nenhum aqui. Porque o mesmo sangue que comprou eles, comprou eu também. Talvez eu era mais pecador do que todos aqui. Talvez nenhum irmão fez tanta coisa errada como eu fiz, mas a sua graça foi sobre mim também. E nós temos que agradecer por isto. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe ninguém melhor. Nós éramos tudo podre, mas a graça disse, vai ser seu filho. E Deus nos chamou. Amém? Então tem algo maravilhoso que nós temos que aprender, que nós viemos cheio de problemas para cá, tantas coisas erradas que vêm na nossa família. Nunca se esqueça que você e eu temos uma concupiscência dentro de nós. O que é concupiscência, pastor? É uma tendência. Cada um tem uma tendência. E aquela tendência que você, muitas vezes, você é pego por aquilo, aquilo te pega de vez em quando você vê, está aquela tendência em você, se você não prestar atenção, você já está pendendo para aquele lado, e dá uma vacilada. Concupiscência é tudo aquilo que está dentro de nós, que é forte, que se a gente alimentar aquilo vai dar luz ao pecado. Tiago diz isso. É a tendência, que o irmão Brana diz, aquele elo fraco da corrente, que a gente tem que estar sempre de olho ali cuidando, e se você vacila, se você não é entendido e sábio, se você não tem entendimento, quando você sempre está resvalando no mesmo problema. Enquanto o Espírito Santo não tomar posse da sua vida, está resvalando no mesmo problema. Hoje está orando, está uma benção, o culto foi bom, saí bem. Amanhã já está resvalando no mesmo problema. É a nossa tendência de concupiscência que nós temos. Que nós temos que estar cuidando ali. Porque senão aquilo dá luz a um pecado a qualquer momento. Você está me entendendo? Acabe era esse homem fraco. E você sabe que tem muitos cristãos na igreja que eles são frágeis, fracos. Eles não se firmam.
E você vai ver uma coisa nesta mensagem que eu quero dizer, o que o profeta disse no parágrafo 19 da mensagem Pai, a chegada a hora. Preste atenção nisso. Você está com ela. E quem tem essa mensagem na mão aí? Então vai lá, irmão Everton, lê para nós o parágrafo 19 dessa mensagem. Então, se ele se torna essa pessoa que está centrada em Cristo, se ele é um pouco nervoso ou emotivo, se você não observar esse indivíduo, ele vai desviar para esse lado do fanatismo. Amém. Só até aí que eu quero chamar a atenção. O que é que o irmão Branco está dizendo aqui? Ele está falando de pessoas, de indivíduo. Observe aquela pessoa, observe aquele indivíduo. Se ele é um pouco nervoso, ou se ele é muito emotivo. Se você não observar esse indivíduo, ele vai desviar para esse lado do fanatismo. O Branco está falando de equilíbrio aqui. E o cristão tem que ser equilibrado. Ele começa a dizer, e ele se tornará um regular, para todo lado que o vento soprar, lá vai ele. O que é isso, irmão? Você tem que entender que aqui há diferenças e que ninguém é perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição, inclusive hoje nós estamos sendo aperfeiçoados mais um pouquinho. Cada dia que viemos ao culto. Amém? Mas nós temos que saber discernir o irmão. Por exemplo, tem cristãos que passam o tempo todo na igreja, mas não discernem o pastor. Você está sentado aí, mas olhe para mim, será que não dá para você saber quem eu sou? Se o marido não sabe discernir a mulher, como é que ele vai viver com ela uma vida? Se ele não discerne sua esposa, ele não sabe quem é aquela mulher. Aí todo tempo ele está se cuidando, ela tem que estar se cuidando dele porque ele não discerne ela. E ela está desconfiado, que ele não sabe discernir se aquilo, se ela, não, a minha esposa isso aí não, ela não é isso. Ou a esposa discernir o esposo. Se a minha esposa não me discerne dentro de casa, saber aquilo que eu gosto, que eu não gosto, isso, e quando ela consegue me discernir, ela vai entender. Não é qualquer um que vai chegar, teu marido é isso. Não, ele não é assim. É porque ela me discerne. E eu observo na igreja que tem crentes na igreja que não discernem o pastor. Qualquer coisa que acontece, como é que nós vamos conviver assim? Se você não me discernir quem eu sou, a minha maneira, aí a gente já se, mas sabe o pastor fez isso, o pastor é assim. Eu estou falando também em termos espirituais, irmão. Se você ouvir alguém de fora dizer, o pastor está com uma doutrina errada, você já viu pregar alguma doutrina errada aqui? Aí você vai dizer, mas o pastor é verdade, é. Aí você liga para o fulano e diz, olha, o pastor está com a doutrina errada. Você nem vê. Por que você não vem falar comigo? Eu vou dizer, eu amo todos vocês, que o meu dever é amar todos vocês, mas tem coisas que eu vou falar. Se você não tiver coragem de vir para me falar olhando no meu olho, eu não vou dar crédito, eu não vou respeitar você. Porque o irmão Brana diz que a igreja ela é igual, pastor. E se eu tiver algum problema com você, meu irmão, eu não vou falar para outro, não.
Eu vou chegar no teu olho e vou dizer para ti, olha, olhando no teu olho, eu não estou satisfeito, isso não está correto, eu acho que isso não está certo. Eu tenho coragem de fazer isto. Mas eu quero que você seja sincero comigo também. Chegue lá, pastor, tem coisa assim, vamos, eu não entendi isso aqui. Claro, com respeito que você tem pelo ministro. E vamos conversar. E eu sempre disse para vocês que você tem que ter discernimento para saber fazer a diferença entre o irmão Jorge e o pastor Jorge. Para que você não sofra amanhã. O irmão Jorge é o irmão Jorge. Eu nunca disse aqui em cima que eu não vou falhar. Coitado, eu sou um humano. Um dia você vai ver uma falha neste humano aqui. Mas o pastor Jorge, o ministério não é meu. Isso não foi eu que fui buscar e nem pertence a homem nenhum. É de Deus o ministério. É Ele que dá. Para que ele dá o ministério? Para cuidar de você mesmo. Não é para benefício do pastor, é para benefício seu. Você está me entendendo, irmão? Eu estou falando de discernimento, porque Acabe não tinha discernimento. Porque ele ia atrás do que Jezabel dizia. Jezabel não gostava de Elias. E o Acabe ficava ali. Ele queria servir a Deus, mas ele queria também agradar a Jezabel. E entrou em problemas por isto. Porque se levantou contra o homem de Deus que estava ali na terra, que era o profeta Elias. Então eu não quero que você seja fanático. E nem relaxadão. Nós temos que ser centralizados. Saber o que nós estamos fazendo aqui. Você sabe que vai ter problemas aqui dentro, vai ter muitos. Não é verdade? Mas como é que o irmão Brana nos ensina? O problema é que a gente não aprende o que o irmão Brana nos ensina. O irmão Brana ensina assim, quando você vê... Tem certas mensagens que a gente tem que ter em casa. Pondo-nos ao lado de Jesus. Se eu vejo o defeito do irmão Joel, eu não vou contar para outra pessoa. Isso é o nosso profeta que nos ensina. Eu tenho que esconder e ficar comigo. Isso é o conselho do nosso profeta. E nós dizemos que gostamos de seguir o que o profeta nos ensina. Eu tenho que chegar com o irmão Joel, se eu tiver alguma coisa dele, eu vou falar para ele, irmão Joel, teve alguma coisa assim? Isso é bonito. Isso é verdadeiro. Não é assim que eu faço com vocês? Isso é ser amigo. Você entende? Eu não posso tomar partido do outro, sem saber o que está ocorrendo de fato, porque eu posso ser conivente com outros pecados, e eu estou pecando também. A Bíblia que diz, por ser conivente. Eu estou ensinando para vocês o que a Escritura diz. Hoje é dia de puxar a orelha. Porque senão você se torna este crente aqui regular, que para todo lado que o vento sopra, lá vai. Para todo lado onde o barulho vier, bem, ele irá atrás disso. E o inimigo é especialista nisso. Como é que ele arranca uma pessoa da igreja? Primeira coisa que o diabo faz para arrancar o irmão da igreja, coloca ele contra o pastor. E você queira ou não queira, meu irmão, você precisa do pastor. A ovelha precisa do pastor. Tudo que vai acontecer aqui, você sozinho não se defende. Isso é mensagem, isso é Bíblia. Porque tudo é aqui. Deus vem através do púlpito. Deus nunca vem numa visão separada para você, numa revelação separada. Eu tive uma revelação que o pastor não teve. Isso é errado, é satânico. Tem que vir através do púlpito. O púlpito que o Mombrana diz é a porta de entrada. Por isso que o pastor não pode ser um frouxo. Eu tenho que ser assim, irmão. Para ser amigo de você, eu tenho que dizer o que está errado. Um amigo não é aquele que concorda com tudo. Isso não é amigo. O camarada está errado, eu concordo, fico do teu lado. Você não é amigo, você está sendo inimigo dele. É um conceito errado que a gente tem. O amigo é aquele que corrige. Não, isso está errado, isso não está certo. Esse é ser amigo, porque ele não quer o mal daquele, ele quer o bem.
Deus é o melhor amigo que nós temos. Por isso que Ele vem e nos corrige quando a gente está errado. E a gente tem que reconhecer quando está errado numa coisa. Porque senão, meu irmão, nós somos alvos de espíritos malignos. E se existe espírito nojento que eu não gosto dentro da igreja, é espírito de panela. Eu sempre briguei contra isso aqui. Né? Fazer grupos, isso é satânico, diabólico do fundo do inferno. Eu não aceito. Deus Ele nos ama todos iguais. E o pastor tem que ser assim também. Eu disse para você que eu não tenho que ter problema com ninguém. Com ninguém. Eu tenho que amar a todos, indistintamente. Por isso que a gente não é compreendido, porque às vezes o irmão está olhando de um ângulo e o pastor está vendo de outro, e o pastor tá ajudando aquele irmão, mas eu vou ajudar ele até onde der, só se ele não quiser mais. Eu acho que o pastor é assim, e aí a ovelha não vai entender ele. Você está me entendendo bem? Nós precisamos, irmão. Nós precisamos nos livrar de certas coisas. Tem versículos da Bíblia que nós precisamos ver eles com mais calma. Amém? Vamos ver Provérbios capítulo 6. Versículo 16 até o 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor. Você já viu Deus aborrecido? Quando Israel viu Deus aborrecido, eles correram. Nós nunca vimos Deus aborrecido ainda. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Primeira coisa que Deus aborrece, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa, isso aborrece a Deus. Terceira, mãos que derramam sangue inocente, isso aborrece o Senhor. Quarta, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal, isso aborrece o Senhor. Sexta, a testemunha falsa que profere mentiras, mas o que ele abomina, que isso ele fica, mas olha, com desejo de vomitar, é o que semeia contenda entre irmãos. Você crê na palavra? E a palavra vem nos orientar, nós temos que estudar a palavra. O problema, irmãos, é que nós, se não lê a Bíblia em casa, se não lê a mensagem em casa, se você não ora suficientemente em casa, não jejua, fica alvo fácil de Satanás. Nós temos um espelho. Nós temos que ter um espelho. Mas você tem que discernir. Como é que Tiago diz, aliás, Tiago não, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Como é que diz? Cadê o microfone? Ele está. Está aí? Leia aí, irmão. Atentando
Está vendo? O espelho. Quando você olha para o pastor, você olha a vida dele, a conduta dele, você está vendo que ele é... Eu não tenho nada para esconder de ninguém. E a Bíblia diz assim, olhe para ele, lembrai-vos. Eles falaram a palavra de Deus, a fé, olha o que você tem que imitar, a fé dos quais imitai, a fé do pastor, atentando para a sua maneira de viver. Amém? O versículo 17 do mesmo capítulo diz assim, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Versículo 17, obedecei os vossos pastores, que são os vossos guias, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Você está entendendo, irmão? Então tem que haver um vínculo entre nós, de respeito. Eu não posso ter um pé atrás com você. Sempre cuidando daquele irmão, cuidado com ele, cuidado com ela. Não. Nós temos que ter confiança um no outro. Você está aqui, você está trabalhando comigo, eu tenho que ter confiança em você. E você tem que ter confiança em mim. Se não for baseado numa relação de confiança, nós não servimos para trabalhar juntos. Você está me entendendo? Isso eu estou aqui lhe ensinando. Porque o irmão Branham está dizendo, se você não for centrado, se você não tiver um equilíbrio, você parte para o fanatismo. E o diabo, ele gosta dessas coisas de fanatismo. Vê que ele empurra o irmão para o fanatismo. Não, mas isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e fica com aquela coisa de não pode. Não é isto. Tem um centro para tudo. Amém. E eu fico com o que o profeta fica. Ele não era fanático, o profeta era centrado, equilibrado. E o problema, irmão, que o profeta diz a respeito de Lutero, ele diz que a maior virtude de Lutero não foi se levantar contra a Igreja Católica, foi se manter equilibrado no meio daquele fanatismo que surgiu. Por isso que o avivamento produz gêmeos. A gente começa a buscar a Deus. Se você começa a buscar a Deus, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a fazer vigília, mas você tem que centrar na palavra, porque senão o diabo fica só de olho, ele entra no meio. Por isso que o profeta diz, o avivamento produz gêmeos. Ele entra naquele avivamento e te empurra. O problema é que ele quer empurrar. Quando vê, tem um espírito errado ali no meio. Se a gente não estiver atento, a gente tem que buscar a Deus, sim. Tem que ter mais de Deus, tem que ter o Espírito Santo, mas nós temos que ser centrados na palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra e ler a mensagem, porque ela nos mantém no centro. Você está me entendendo, irmão? Então você tem que estar centrado em Cristo. Olhe para o Cordeiro de Deus, olhe e viva. É isso que diz o profeta. Jesus, ele sabia discernir os seus discípulos. De Judas, o que ele disse em João capítulo 6, versículo 70. João capítulo 6, versículo 70. Aleluia. Nesse tempo aqui, 70 discípulos tinham deixado Jesus. 70, que eram os incrédulos, foram embora. Quando Jesus disse que era para comer da carne dele o sangue, 70 já tinham ido. Ficou só os 12, né? Versículo 68, irmã, por favor. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo.
Versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus discernia ou não discernia? Sabia. E por que Jesus ficou com ele na igreja? Por que Jesus andou com ele 3 anos e meio? Por que Jesus não mandou ele embora, se sabia que ele era diabo? Não. Talvez se os discípulos tivessem sabido que Judas Iscariote era o diabo, eles tinham mandado: Jesus, vamos chutar esse camarada para fora. E Jesus andou com ele pacientemente 3 anos e meio, junto. Ainda chamou ele de amigo, apertou a mão, lavou o pé dele. Olha como Deus é, irmão. Mas ele era um diabo. Jesus sabia discernir. Nós precisamos saber discernir, irmão. Porque não é o irmão, a gente confunde as coisas, a gente leva tudo para o pessoal e é errado isso. Quando eu estiver bravo com você, não é com você, é com o espírito que eu estou vendo que está lá atrás de você, que eu não gosto daquele espírito, mas de você eu amo. Eu quero ver você livre daquilo que não está certo. E a gente confunde, leva tudo para o pessoal, nada a ver. E a gente acaba acertando o irmão, em vez de acertar o espírito. Não, Jesus não era assim. Quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, ele não estava falando com Pedro. Ele estava salvando Pedro daquele espírito errado que estava falando na boca dele. Amém? Quando Pedro disse: Senhor, eu te sigo até onde tu fores. Mateus 26, 34. Jesus sabia discernir as coisas. Mateus 26, 34. Por favor. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Isso era Pedro. Ah, Senhor, pode todo mundo te deixar, pode todo mundo te escandalizar, mas eu não. Jesus não sabia quem era Pedro? Sabia. Olha como Jesus é. Aí ele diz para ele no 34, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, quer dizer, hoje mesmo ainda, hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes, não é uma não, 3 tu me negarás. Que sabia? Sabia. Mas eu acho tão bom Deus que Ele não nos olha na condição que nós estamos hoje. Como Jesus sabia que Judas nunca ia se arrepender, mas Jesus sabia que Pedro era um eleito, que ele ia se arrepender. Ele era todo torto, todo errado, mas Jesus estava vendo: esse aí vai ser um que vai me defender. Quer ver? Olha Atos capítulo 5, não é aquele Pedro se escandalizando, não é aquele Pedro negando. Você vê um Pedro no púlpito, pregando agora, mas agora já não era o Pedro lá, agora era um outro Pedro cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha descido, estava nele, e tinha feito dele, Jesus tinha entregue a chave para ele, agora a coisa estava vindicada com o Espírito Santo na vida dele. E capítulo 5 de Atos, versículo 1, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, quer dizer, os dois estavam macomunados, concordaram e enganaram o irmão Pedro. Eles não precisavam fazer isso, gente. Se eles quisessem vender a propriedade e colocar no banco, eles tinham direito, eles não eram obrigados a trazer para a igreja o dinheiro, ninguém era obrigado a nada. Mas eles disseram assim: não, sabe, Safira, vamos levar esse dinheiro e nós vendemos por 50 mil, mas nós vamos dizer para o irmão Pedro que nós vendemos só por 30. Quer dizer, mas nós vamos dar essa oferta gorda lá. Aí eu levo 25, aliás, eu levo 15, tu leva 15. Aí eles pensavam: o irmão Pedro vai nos orar por nós, porque nós estamos trazendo 15 mil cada um, foi um terreno que nós vendemos. Mas ali não era mais o mesmo Pedro. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo
e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, quer dizer, se tu não quisesse dar, não precisava trazer. E vendida não estava em teu poder, por que formaste-te desígnio em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas estás mentindo para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e... Sabe o que é expirar? É morrer. Por causa desse falta de discernimento, tem muita gente morrendo hoje também. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11. Por causa disso, por não discernir o corpo, por não discernir quem é o seu irmão, por falta de discernimento. Quer ver? 1 Coríntios 11, eu estou falando de discernimento, para você saber que a coisa é mais séria do que imaginamos. Nós estamos brincando de igreja? Não estamos. A coisa daqui para frente vai ficar muito mais séria do que nós imaginamos. Imagine quando a palavra falada descer no meio dessa noiva, quando Deus movimentar ela, que a palavra falada descer, muita coisa vai acontecer, porque vai repetir o que era aqui no início. 1 Coríntios capítulo 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, que os enfermos, e muitos que estão morrendo. Isso não está falando só em morte espiritual, está falando em morte física também. E eu disse para você aqui, você tem que aprender uma coisa: saúde depende de obediência. Quer ver isso na Bíblia? Provérbios capítulo 3, eu mostrei para você, e você tem que aprender certas coisas, irmão. Por isso que quanto mais se rebelar e ficar contrário a isto e aquilo, você arruma problema para a cabeça. Provérbios 3. Veja se não é verdade. Aprenda. Irmão, eu acho que todo cristão devia ter Provérbios 3 em sua casa para de vez em quando ler. Olha aí, filho meu, não te esqueça da minha lei. Olha aí, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha o que Deus está prometendo para quem guarda os mandamentos. Não te desamparem a benignidade, fazer o bem, e a fidelidade para com Deus. Atas ao teu pescoço, quer dizer, meu filho, faz um cordão disto, pega, faz um cordão e coloca aqui a benignidade e a fidelidade, carrega contigo no teu pescoço, e escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, não vai pela tua cabeça, não vai pelo que tu acha, não interpreta isso, não faz o teu querer, mas confia no Senhor, olha, veja. Amém? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora presta atenção. 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ó, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8, isso será remédio. Ó, lá diz, isso será saúde para a tua carne. Aqui diz remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Está falando de saúde ou não está? Está falando de saúde para o corpo físico. Quer dizer, obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Irmão, isso, se Deus não puder cumprir o que está escrito aqui, que Deus é esse? Ele está dizendo que isso é saúde para você viver muito tempo na terra.
Vamos mais um pouquinho para você ver? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, quer dizer, tudo que entra para ti, seja do teu salário, seja uma coisa que tu ganha por fora, seja qualquer coisa que entra, seja algo que vai na tua despensa, honra o Senhor, dá a primícia para Ele, leva para Deus, leva para a casa do Senhor, leva para ali, traz a primícia, honra ao Senhor, tu estás honrando ao Senhor, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto, quer dizer, de vinho os teus lagares. Você está me entendendo bem, irmão? Se você vai ler isso aqui, você vai vendo que isso está falando de saúde, está falando de prosperidade, em seguir ao Senhor, e principalmente saúde para o corpo físico. Isso quer dizer que quando algum pecado está na nossa vida, seja ele qual for, se você não guarda a lei de Deus, se você não tem freio na sua língua, se você não sabe, você está atendendo a sua concupiscência, você vai arrumar problema de saúde para o seu corpo também. Doença. Eu estou citando o que a Escritura diz. Você está vendo que é verdade. E Deus quer nos livrar destas coisas. Porque Deus vai corrigir o que é eleito. Como é que o eleito vai entrar? Ele é eleito, mas ele está com aquela concupiscência, com aquele problema. Ele está com aquela coisa lá que está ali. E Deus quer tirar. Isso não está certo, meu filho, na tua vida. Tu é eleito, tu não vai entrar com esse negócio. Como é que Deus vai tirar de nós? Tem que espremer. Tem que ser no problema, tem que ser na luta, tem que passar na prensa. Ninguém vai escapar a ser eleito. Agora, se tem alguém que está com uma coisa errada na sua vida, não acerta, também não está passando nada, aí eu não posso dizer nada dessa pessoa. Só Deus é que sabe. Mas o eleito, Deus vai prensar ele, mas ele vai se arrumar. Por quê, irmão? Porque nós viemos para cá, muitos de nós, com problema de falha no nosso caráter. E falhas no caráter existe muito. Porque o profeta diz aqui que caráter não é um dom. O caráter, ele é formado. Uma Umbrana diz assim, deixa o cachorro andar com outro pulguento lá, ele vai pegar pulga. Não vai? Vai, não tem como. Não é assim? Então a gente se cria, às vezes, num ambiente que vem numa má formação em algum ponto. Uma falha em algum ponto, um problema em algum ponto, e a gente vem com aquela falha. E viemos para cá. Por isso que ninguém é perfeito. Mas Deus vai arrumar. Como é que Ele vai arrumar isso? Me explica, como Ele vai arrumar aquela falha que está em nós? Aquela tendência que a gente tem, aquela coisa errada que sempre está ali, a gente não consegue segurar aquilo lá. E Deus está dizendo, isso está errado, meu filho. Aí Ele permite o pastor pregar. Aí você ouve a pregação, mas entra por aqui, sai por aqui, espera amanhã. Se tu é eleito, Deus vai ter que arrumar. E a única forma de Deus arrumar caráter é na fornalha da aflição. Porque ele tem que ser adquirido, ele tem que ser mudado. Muitas vezes a mãe não te ensinou, o pai não ensinou, deixou passar aquilo, a professora da escola não deu jeito, que não dá mesmo, aí sobra para o Espírito Santo dar um jeito. Mas o eleito vai se arrumar, porque ele tem que entrar lá. Irmão, às vezes é difícil dar glória a Deus para certas coisas, mas nós temos que prestar atenção nesse tipo de pregação, porque é isso que vai nos corrigir. Amém? Amém? Você crê nisto também? Amém. Então, o problema, só para encerrar, Josafá viu que quando seu pai olhou para Deus, Deus abençoou seu pai.
Ele viu que Acabe se afastou de Deus, porque sua esposa não quis que ele fosse na igreja quarta-feira à noite, e assim por diante, irmão Brana diz. Então eles descobriram que ele tinha se tornado um morno, sem personalidade, chutado para lá e para cá. O Acabe não tinha nem experiência com Deus, que ele deixou se enganar por aqueles profetas, 450 profetizando, e ele todo faceiro. O cristão que não tem experiência, não tem discernimento, ele se engana com certas coisas na igreja. Você tem que ter discernimento para que você ouça uma coisa e preste atenção no que você está ouvindo. Ou se você está vendo uma coisa, preste atenção o que é que está por trás daquilo. Isso é discernimento. Não tome partido de ninguém, porque tem que tomar partido, porque a minha amiga... Olha o espírito que está por trás, aquele espírito pega pessoas. O Acabe não tinha discernimento, 450 profetizando, e ele todo faceiro, vamos para a guerra. E o Josafá ficou olhando, se não tem alguma coisa errada aqui, porque ele tinha experiência, irmão. Ele sabia quem era o pai dele, ele via o pai dele falar com Deus, viu como é que Deus respondia. Acabe tinha o Josafá tinha outra maneira. É por isso que ele diz para Acabe, Acabe, não tem um outro aí, mas Acabe diz, mas não precisa de ninguém, rapaz, tem 450 aqui. Se não tem um outro aí. Por que Josafá insistiu? É porque ele sabia que tinha alguma coisa errada, ele tinha discernimento. E o cristão precisa ter discernimento. E quando ele insiste, Acabe ficou logo assim com a cara assim, tem um aí, mas eu não gosto dele. Por que tu não gosta dele? Porque ele nunca fala o que é bom de mim. Ora, meu irmão. Aí o Josafá diz, não, mas chama ele para a gente ouvir. E vocês sabem, né, irmão, tem diferença. Porque 450 estavam comendo, influenciado por Jezabel, da mesa de Jezabel, pago por Jezabel. Mas Deus tem sempre um que não se deixa levar, não se deixa comer da mesa lá de fora, que não compactua com coisa errada. Deus vai ter alguém, irmão, são poucos, mas Ele terá. E louvado seja Deus, porque Ele chamou você para isso. Por isso que eu digo para você, irmão, eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, nem o que você gosta, nem para bater na sua costa. Eu estou aqui para pregar a palavra de um Deus que te ama e quer o teu bem. Não importa que isso venha te ferir. Isso é o que aquele profeta gostava de pregar. Ele não gostava de pregar o que as pessoas gostavam de ouvir, mas ele pregava o assim diz o Senhor. E isto fez bem para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Micaías não pregava o que Acabe queria ouvir. Micaías pregava de acordo com o profeta Elias. E a mensagem de Elias não era de benefício, não era de bênção para Acabe, não era de bênção para Jezabel. O Elias já tinha profetizado que o mal vinha sobre aquele homem, que ele ia morrer, que os cachorros iam lamber o sangue dele, e que iam comer a carne dela. E graças a Deus, porque tinha um com a mensagem de Elias na mão. 450 ungidos, mas pregando o que os outros queriam ouvir. Não é assim que está aí fora, irmão. É desse jeito. O povo está enganado aí fora porque os pastores ficam com medo de pregar a verdade e ficam pregando coisa que eles gostam de ouvir. Gosto de ouvir. Isso está promovendo apostasia, meu irmão. Mas graças a Deus que tem um que prega o que Elias diz. Se Elias diz que está errado, nós vamos dizer que está errado. Se Elias diz que está certo, nós vamos dizer que está certo. Mas é segurança estar na mensagem de Elias. Amém? E você, olha, irmãos, tem um versículo que marcou meu coração. Josafá tinha proposto em seu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas de seu pai Davi. Olha, isso me chamou a atenção aqui nesse parágrafo 24 desta mensagem. O profeta dizendo, Josafá tinha proposto em seu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas que seu pai Davi fizera no princípio. Aí o Mombrana diz, eu gosto disso, no princípio, como está na Bíblia. Você sabe o que é que diz Provérbios 22, versículo 28? Olha isso aqui, irmão, isso aqui é tremendo. Provérbios 22, versículo 28. Meu Deus. Não removas. Hoje, aí está limites. Na sua Bíblia está marcos antigos que teus pais fixaram.
Olha o que é que Deus coloca no coração de Salomão. Não removas os marcos antigos. Não removas os limites antigos. Irmão, isso é segurança. Por que Josafá estava seguro? Porque os seus olhos estavam postos no limite que Davi estabeleceu. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, irmão. Se o profeta desta era estabeleceu certos marcos, certos limites, é nisso que nós queremos estar. Por que a denominação caiu? É porque eles começaram a remover os marcos antigos. Aquilo que era pecado lá atrás não é pecado mais hoje. Aquilo que era problema lá atrás não é problema mais hoje. E o diabo só quer isto, meu irmão, que se abra uma brecha para ele entrar e ele vai acabar derrubando aquela igreja mesmo, aquela denominação. É por isso que tem que ter uma atalaia sempre no público para pregar o que é antigo, os marcos antigos. Nós temos que pregar. Ache bom ou não ache, mas nós queremos fixar. Isso é segurança. Você ficar fixado no princípio. Amém? Não é porque nós estamos nos tempos modernos e nós estamos vendo a igreja mudando aí, a noiva mudando aí. Noiva! Isso que eu digo para você, não olhe o que você está vendo nesses vídeos dessas igrejas aí. Você não sabe se é eleito ou se não é. Você não sabe nem se aquele pastor é eleito ou não. Não importa quanto tempo ele tenha no ministério, não importa. Tem muitos que têm 40 e 50 anos, mas caíram através de doutrinas erradas. O diabo conseguiu enganar. E esses espíritos terríveis estão entrando nas igrejas, fazendo, porque a mulher, ela vai demonstrar o que a igreja é. Hoje é uma correntinha, amanhã está aqui no pé, os anéis estão entrando no dedo, as maquiagens já entraram, os cabelos estão sendo cortados. O que é que falta para as calças compridas entrar normalmente? E você não vai se surpreender se daqui a mais alguns dias você olhar nos vídeos e ver mulheres dentro da igreja com calça comprida. Não se surpreenda, nós estamos vivendo nos últimos tempos. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é isso? É apostasia. E o que é apostasia? É desvio da conduta, desvio da fé, é deserção da fé. E eu vou te dizer o que Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz, olha que Paulo diz. Ora, irmãos, versículo 1. 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando do arrebatamento, do rapto, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Ele está combatendo o himeneu, que estava pregando que a vinda do Senhor já tinha acontecido, que a ressurreição já tinha acontecido. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? Fale alto. A apostasia. Paulo diz, não se dará o rapto sem que primeiro chegue a apostasia. O que é apostasia? É se desviar da fé. É sair do caminho. É o que nós estamos vendo dentro das próprias igrejas da mensagem. É a apostasia dentro da mensagem. E vem pelas condutas, vem a maneira, a gente vai vendo mudando, vai mudando aqui, vai mudando ali, aí você vai se abalar com isso? Não, você está firme. Você tem que dar graças a Deus, você ainda tem um púlpito bradando o que é a verdade. Você tem que orar pelo ministério, orar pelo pastor, para que Deus o mantenha de pé. E se segurar nisto. Porque a denominação, quando ela começou a cair devagar. Foram coisinhas que foram entrando. Hoje era uma pitadinha disso. Eu acompanhei isso na minha vida, eu acompanhei, você sabe disso. Eu vim de lá desde 65, eu sei o que era lá, e eu olho hoje.
Eu sei como as coisas vieram entrando devagarinho, não foi depressa, foi devagarinho. Primeiro veio uma mensagem lá de cima dizendo assim para nós: não pregue mais duro, olha, não pregue mais doutrina, deixe, olha, tem um irmão fulano de tal, não pode mexer com ele. Começou a vir a ordem lá da cúpula, para que não pregasse certas coisas mais no púlpito. Nós começamos a ser tolhidos de pregar, ó, isso aqui não pode pregar, isso aqui não pode pregar, isso aqui não pode pregar, e foram cercando, ó, não pode pregar, e hoje virou nisso aí. Mas graças a Deus que aqui não tem homem sobre homem. Não tem ninguém que determine aqui o que eu tenho que pregar. O único que eu estou sujeito é o profeta desta era. Sua mensagem na mão. E nós vamos pregar o que diz aí. E se alguém disse para você que aqui tem homem sobre homem, mentira. Nós não estamos batendo continência para homem nenhum. Nós estamos aqui seguindo o que o profeta disse. Eu estou com a mensagem dele na mão para pregar para você. Amém? Isto é segurança para nós. Não remover os marcos, os limites antigos. Por isso que nem todo mundo vai ficar aqui. Não é todo mundo. Porque aqui não adianta, irmão, sentar nessa cadeira aí para ouvir baboseira, encher linguiça aqui em cima. Não, hoje eu não vou pregar porque os irmãos estão aí. Pode ter quem tiver, visitante que não tiver. Se Deus mandou a palavra, vai vir. E você tem se firmado nisso. Sua família tem melhorado nisso. Sua vida tem melhorado nisso. Sua casa tem melhorado. Seu trabalho tem melhorado. Você pode comprovar isso. Sua vida não é mais a mesma. Por quê? Por causa dessa palavra. Mas um dia, se você se rebelar, se apostatar e sair debaixo desse ministério, não é o irmão Jorge, não confunda o homem com o ofício. Eu estou falando do ofício que Deus colocou para a tua ajuda mesmo. Não tem ovelha que vá sozinha em casa, assistindo o culto em casa, lendo a mensagem em casa, sozinho, parado em casa. Eu quero é ver um hoje que se sustentou até o final. Todos que entraram por esse caminho caíram. Porque é contrário à palavra. Você precisa de um pastor para te orientar. Eu preciso sentir o teu cheiro de ovelha. E você tem que cheirar o meu cheiro de pastor. Você tem que vir. É verdade, é Deus que estabelece isso. É isso que te ajudará. Amém? Porque eu nunca vou falar para ti só para te agradar. Eu vou falar o que diz, irmão. A palavra diz isso. Quantas irmãs, mulheres me procuram sobre determinados assuntos difíceis, como casamento e divórcio? Eu não vou para agradar ele ou ela, eu vou dizendo, não, a Bíblia diz assim, mãe. Se torce do jeito, acha do jeito que quiser, mas é a Bíblia que diz, eu não posso ir fora do que a Escritura diz. Eu nunca vou te dizer nada que esteja fora daqui. Isso é para o teu bem, goste ou não goste. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se submete à palavra, nós vamos adiante e Deus vai conosco. Isso é guarnição, o profeta diz. Mas depois eu vou falar de guarnição. O que é guarnição? Nós temos que ter as guarnições para guardar. Amém? Então, jovem, você que é jovem, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por cada palavra que vem dura para você colocar a sua vida. Você está plantando. Amanhã você vai casar. Você vai ter um casamento feliz, abençoado. Porque você está seguindo a palavra. Como ela tem que ser. Se eu começar a dizer, é jovem, não tem problema, e não fala nada, amanhã Deus cobra de mim, a tua alma, Deus vai cobrar de mim, porque eu não falei. Agora, se eu falar e você quiser fazer, não tem nada a ver com isso. Pode fazer à vontade. Se você, não, está errado, eu vou fazer do jeito que eu quero, pode fazer, não tem problema. Eu também não vou achar ruim, não. Só que você sabe que vai pagar, não adianta. Eu estou falando a verdade e você não quer seguir, é problema seu com Deus. Porque aqui eu não estou para forçar ninguém a nada. Mas pregar a palavra eu estou aí para pregar. É isso que a igreja tem que entender. Você está vendo o irmão fazendo coisa errada, mas está saindo do púlpito a palavra? Descanse. Deus é responsável pelo que está sendo pregado. Amém? Porque isso não é ideia minha. E eu estou dizendo para você, preste bem atenção. O casal ouve, obedece, segue os conselhos do pastor, ele começa a namorar, seguindo os conselhos do pastor, casam, é uma bênção. Pode olhar, é uma bênção.
Eles são tranquilos, equilibrados e vai bem. Dá menos trabalho. Por quê? Porque está seguindo. É uma plantação e colheita. Aí ele casa, o lar entra em equilíbrio, os filhos vêm equilibrados. Vem uma bênção, irmão. Deus é Deus, Ele sabe como trabalhar. Mas experimenta você jovem não seguir. Aí não segue, o pastor fala, não segue, amanhã você vai casar. Só vai viver no quartinho. Problema em cima de problema, problema em cima de problema. Tá certo? Isso é verdade, não tem como nós escondermos a verdade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Que o Senhor nos ajude a ter discernimento. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. Então peça isso para Deus. Isso é uma coisa que todo cristão tem que ter, que o pastor tem que ter. E que Mombrana nos ensinou. Olhe para o seu irmão e discirna que espírito está falando aquilo. Como é que ele está dizendo? Fique só atento. Você precisa ter isto. Ou sua irmã. A gente tem que discernir, irmão. Espíritos assaltam pessoas. Uma visita na sua casa pode ser até de um irmão. E você pode pegar um espírito errado dele. Dependendo com que espírito ele foi na sua casa. E você não vê. Quando a gente vê, está agindo diferente. Mas assim, irmão, a irmã não é assim. E está com aquele espírito na vida. Errado, porque foi assaltado por alguém que foi na sua casa. Ou você encontrou algum lugar, ou você foi na casa dele. Por falta de discernimento. E o irmão Brana nos alertou. O irmão Brana disse assim: eu temo que em vez de nós estarmos recebendo o Espírito Santo, nós estamos pegando espírito uns dos outros. Eu estou citando o que o nosso profeta diz. É isso que eu temo, que nós estamos pegando espírito um do outro. E às vezes é espírito errado que está na vida daquela pessoa. Mas aí uma conversinha aqui, e a gente é amigo, pega espírito errado. Não dá para dar glória a Deus nisso, né? Mas, de qualquer maneira, graças a Deus. Eu li aqui na quarta-feira, nos cultos de quarta-feira eu estava lendo. Disse para os irmãos, o que nós estamos precisando é fazer isto. Eu sei que os irmãos estão fazendo vigílias, eu acho muito bom isto, é maravilhoso. Para que serve isto? Paulo ia, Pedro pregou no Pentecoste, batizou aquelas 3.000 almas, depois que batizou, orou por eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Filipe pregou em Samaria, ganhou aquelas almas, chamou Pedro, Pedro foi lá, batizou e orou e eles receberam o Espírito Santo. Paulo no capítulo 19, na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, o Espírito Santo caiu até antes de serem batizados em águas. No capítulo 19 de Atos, Paulo prega. Que batismo vocês são batizados? No batismo de João. João apontou para Cristo, sim. Vocês precisam ser batizados em nome dele agora. Aí eles foram batizados. Quando eles acabaram de sair da água, Paulo impôs as mãos sobre ele e eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Isso está na Escritura. Você acha que aquilo está por acaso? Não. O que nós temos que levar a cada irmão a ser cheio do Espírito Santo. Dá menos trabalho. Nós batizamos em água, mas ainda não recebemos o batismo com o Espírito Santo em nossa alma. Por isso que muitos problemas nós muitas vezes damos. Nós estamos precisando passar pela água, mas ser batizado com o Espírito Santo. Está na Bíblia isto, é Bíblia. E o Espírito Santo, ele arruma tudo que está errado. Fechemos nossos olhos. Pai Celeste, eu sei que nesta manhã a escola dominical foi para nossa correção. Eu estou com a tua mensagem na mão. O Senhor sabe que eu não estou pregando nada de mim mesmo. Eu estou lendo
o que o teu profeta pregou, quando o Senhor estava usando ele no ano de 56 ainda, nem nascido nós éramos, quando o profeta está pregando sobre isso. Por que o profeta pregou isto? É porque esses espíritos são antigos e Deus nos ama. Está falando através do seu profeta que nós precisamos ter discernimento das coisas, saber discernir, olhar, averiguar, ver se aquilo está certo, que tipo de espírito está vindo naquela conversa. Quando o Espírito Santo está em nós, nós começamos a discernir isto. Olha, esta conversa não está certa, olha, essa atitude não está correta, e nós oramos por aquele irmão, ou se aquele irmão vem tentar nos influenciar com algo, a gente diz, não, irmão, não é bem assim. Isso é atitude de quem tem discernimento, não é concordar com o que está errado. Não, Senhor, porque o Senhor sabe, nós precisamos discernir quem é o irmão precisa discernir qual é o espírito do pastor, com que espírito o pastor prega, qual é aquilo que se manifesta através de nós. Sim, Senhor, isso é diferente. Não é a falha nós podemos ter, sim, mas o espírito que está por trás, porque às vezes nós falhamos, mas não é premeditadamente, porque às vezes não dá para nós olharmos tudo ao mesmo tempo, nós somos limitados, mas aí o irmão, a irmã, ele consegue discernir, não é assim, e o Espírito Santo arruma as coisas, não ele faz o dano, porque aquilo traz problema. Nós não queremos ter problemas de saúde, Senhor. A Bíblia diz que seguirmos o que a palavra diz, isso é vida, isso é saúde para o nosso corpo. Nós não queremos perecer, meu Deus, por falta de discernimento, por falta de nos examinar. Nós não queremos ficar fraco, nem doente, nem morrer. Não, Senhor, porque o profeta diz, Senhor, que o apóstata, muitas vezes, Deus tem que tirá-lo de cena, para que ele não pereça, para que ele não vá no inferno. Isso nós sabemos, é verdade, a Bíblia conta a respeito dessas coisas. Pai, que o Senhor nos dê graça para nós entendermos sua palavra. Nesta manhã que nós estamos aqui para crescer mais um pouquinho, nós queremos sair daqui não piores, porque nós podemos sair piores ou podemos sair melhores. Nós podemos sair naquela porta um melhor cristão ou pior do que nós estamos hoje, dependendo de como a palavra vem e como nós recebemos. Nós temos que discernir, Senhor, que Tu nos ama, Tu és o amor, Tu és a bondade, Tu és a fidelidade, Tu és o Senhor, Tu não queres o nosso mal, Tu queres o nosso bem. Quando pregamos assim, Senhor, é para o bem dos irmãos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a crescer, porque se somos eleitos, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos conceder graça, o Senhor vai conosco até o final, o Senhor não vai nos deixar perecer no caminho, o Senhor nos ajudará a chegar até o final. Ajude este irmão, ajude esta irmã, ajude esta família, ajude este jovem, esta jovem a colocarmos em prática a sua palavra, que nós possamos crescer hoje mais um pouco nesta caminhada, nesta estatura de um varão perfeito. Senhor, nos ajude e olhe para nós, pois nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Cadê o Lucas? Lucas, é teu aniversário hoje? É mesmo? Rapaz, tu pensava que ninguém ia saber, né? Obrigado, irmão. Não mira. Né? Aqui está uma família que ama o Lucas, né? Aqui está o seu avô, né? E a avó está ali, né? E eu sei que vocês têm um carinho especial por ele, né? Tem criado ele no melhor que vocês podem, dando o melhor de vocês para eles. Isso tem sido uma coisa boa. Eu sei que nós admiramos o irmão Ademir, nós vemos nele uma pessoa excelente, boa. Eu creio que ele é um filho de Deus, né? Eu creio nisto, pela fé, glória a Deus, e que ele tem tentado passar para esse menino o melhor. Então tem um espelho dentro da tua casa de honestidade, não é? Que você pode olhar para isto. Filhos trazem, né? Netos, que são a geração, trazem esses traços, e você olhe para ele, isso é muito bom, as características, não é?
e você olha para a sua avó que ora por você, você está coberto de alguma maneira pelas bênçãos de Deus lá na sua casa. Você sabe disso. Amém? E você depende disso, dessas orações que são feitas para você ir adiante. Que Deus te conceda a graça para que amanhã você seja um cristão servindo a Deus com o melhor que você pode. Você sabe que a mensagem pregada pelo profeta é a verdade. Não é aquilo que é minha mensagem, a mensagem dele é que está nos levando. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. E no dia que Deus tocar no teu coração, tu não fica com medo. Diz, pastor, hoje é a minha vez. E eu estou aí para te bater. Em nome de Jesus. Me dá um abraço aqui, vou orar por ti. Vamos orar por ele? Senhor Deus, eu quero orar pelo Lucas. 14 anos ele está fazendo. É um rapaz, está na adolescência, Senhor. Eu sei que essa idade não é uma idade fácil, é turbulento. Ele está agora, Senhor, conciliando as ideias, formando as suas ideias para a vida depois. Eu sei que o Senhor olha para ele com carinho, porque o Senhor colocou ele neste lar, nesta casa. Há um avô que está passando para ele algo de bom que tem na vida deste homem, está passando o caráter, as virtudes que ele tem, e o Lucas está vendo isto, como também está vendo a sua avó, meu Deus, orando por ele e trazendo sempre um conselho da sua palavra ao seu coração, que ele saiba como Timóteo aprendeu a ver em sua mãe, em sua avó, uma fé inabalável, que o Lucas possa ver esta fé na vida de sua avó. Eu estou me referindo a ela porque Timóteo, Paulo se referiu a elas. Lloyd, Eunice transmitiram a fé para a vida daquele rapaz, que a sua avó também possa transmitir a sua fé para ele, e o exemplo do seu avô possa marcar esta vida, e que o Senhor toque seu coração, e que o Senhor faça uma grande obra, guardando, livrando, protegendo de toda influência errada e maligna, que o Senhor possa estar ao lado dele, e o Senhor possa ser, meu Deus, algo na vida deste rapaz, para a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Lucas, em nome do Senhor. Quantos dizem amém? Dá um abraço aqui, rapaz, parabéns, Deus te abençoe. Dá um abraço nele, glória a Deus. Que o Senhor te ajude, te abençoe, amém? Senhor, que o Senhor possa nos levar em paz e nos guardar e nos livrar, nos proteger, que nós tenhamos um dia abençoado, que nós, Senhor, sejamos guardados por Ti, estejamos de volta logo mais para o grande culto de adoração ao Senhor. Nós lhe agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Cumprimente o seu irmão, sua irmã. Glória a Deus.